Já está em vigor a Lei nº 14.713 de 2023, que proíbe a guarda compartilhada de filhos em situações de riscos de violência doméstica ou familiar praticada por um dos genitores. A norma, sancionada pelo Presidente da República, busca assegurar o melhor interesse da criança ou adolescente no ambiente familiar. Mas na prática, como irá funcionar a nova lei? Antes a lei previa o quê? Que a guarda compartilhada, a partir de 2014, ela era a regra, e só quando um dos genitores informasse que não tinha interesse, ou quando demonstrado no processo de que um daqueles genitores não tinha condição de exercer a guarda, era afastada e fixada de forma unilateral. E agora acrescentou-se, nesse artigo no Código Civil, de que também seria afastada essa possibilidade de guarda compartilhada quando verificasse a ocorrência dessa violência doméstica contra a mulher. E é importante a gente estabelecer também assim, que contra a mulher e contra os filhos também poderia acontecer. Inclusive, se acontece, se o homem pratica uma violência doméstica, familiar contra essa mulher que causa uma lesão corporal grave, um feminicídio, isso pode inclusive acarretar a perda do poder familiar. Então, a importância disso hoje, de se regulamentar isso, é de que se evite que a mulher ela continue naquela situação de violência, porque daí ela vai ter que continuar conversando com aquele homem que estava causando a violência. A gente vê aí que nessas situações não tem uma igualdade de gênero que seria necessária para a guarda compartilhada. Então, essa lei vem para isso, para evitar que a mulher continue naquela situação de violência, para que ela continue sendo subjugada pelo homem, porque assim, a guarda compartilhada prevê que haja esse compartilhamento de responsabilidades entre o pai e a mãe. Não é a alternância de lares, é compartilhamento de responsabilidades, dos direitos e deveres para com a criança. Então, a guarda ela vai ser sempre analisada num contexto em que vai ser verificado por uma psicóloga, um assistente social, as condições em que a criança, aquele adolescente estão vivendo. Então, é multissetorial, não é a aplicação da lei nua e crua àquele caso concreto, principalmente envolvendo casos de família, que tem que analisar todas as circunstâncias para verificar o que vai ser melhor ali, E doutora, se em determinado momento se perceber aí a necessidade de fazer o uso da guarda compartilhada e se verificar que houve uma violência familiar ou doméstica ali, como que fica esse caso da questão do compartilhamento desta guarda? Nesses casos, pode ser estabelecida, ao invés da guarda compartilhada, a guarda unilateral, onde a mãe, então, vai ter a responsabilização pela criança, ou adolescente, restando, então, ao pai o direito de visitas. Não é que vai ser afastado o pai da criação dos seus filhos, O que não vai ser estabelecido é esse compartilhamento de direitos e deveres. Mas o pai aí, ele tem o direito de visitar os filhos, de ter convivência com os filhos, mas isso em períodos pré-estabelecidos, e que quando ele vai buscar o filho, já havendo essa data estabelecida, ele não precise ter o contato com a mãe que estava em situação de violência, Então, se estabelecem critérios para que possa haver essa visitação. E em casos mais extremos, que se verificar que tem algum prejuízo às crianças, essas visitas podem ser assistidas, quando se verificar, tiver algum elemento que traga que a violência também se estendia à criança, ou que a criança, adolescente foi prejudicado pelaquela violência que ocorreu com a mãe. Então, pode-se estabelecer que essas visitas sejam assistidas, outras formas para que elas aconteçam até que se restabeleça essa possibilidade do pai ter essa visita ampla, Se decorrido anos verifica-se que aquela situação anterior de violência ela não subsiste mais, que
o pai não apresenta um risco nem para mãe das crianças, nem para as crianças ou adolescentes, pode haver uma reversão, mas nesse momento inicial, o que a lei pretende é o quê? Resguardar as crianças, que é o mote maior, né? Ter o melhor interesse dessas crianças e adolescentes, mas também proteger essa mulher que estava ali naquele ciclo de violência e que a gente sabe o quão difícil é para uma mulher deixar de viver nesse ciclo de violência. Então, não se quer afastar o pai dos seus filhos, mas estabelecer limites e condições para que isso seja exercido de uma forma que não cause prejuízos a ninguém. E em quais situações aí em que o pai pode perder de fato aí a questão do poder familiar, né? Como que ele pode ser impedido, né, de conviver com a criança e com a família? O Código Civil também estabelece os casos em que o pai pode perder o poder familiar. Se ele cometer atos de feminicídio, lesão corporal grave contra a mãe, é um exemplo, e também se cometer esse tipo de ato contra o seu filho, né? E também atos de estupro, de vulnerável, né? Abusos sexuais, isso também pode ensejar a perda do poder familiar e aí ele não tem mais essa relação de pai com aquela criança e adolescente, né? Não vai ter mais os direitos e deveres em relação àquela criança e adolescente. E até é importante ressaltar também que nos casos em que é instituída uma medida protetiva, pode ser que o juiz fixe naquela medida protetiva a proibição do genitor de se aproximar tanto da mulher quanto da criança ou do adolescente, do filho ou da filha, quando verificado que a situação de violência, independente desses delitos que eu citei, que ocasionam a perda do poder familiar, que aquela violência estava também ligada à criança, aos filhos, né? Aí, nesse caso, se houver uma medida protetiva, somente dentro do processo, verificada a alteração das circunstâncias para que o pai possa voltar a fazer a visitação. Mas nesses casos de perda do poder familiar, aí não há que se falar mais nem em guarda e nem em visitas.